Nessa aula, a gente vai aprender a aplicar transições entre clipes. Aqui na aba Corte, por exemplo, a gente tem aqui em Transições, as transições, mas a gente vai trabalhar aqui na aba Edição, e elas estão aqui, ó, Efeitos, Transições de vídeo. Caixa de ferramentas, se tiver aqui recolhido, você expande e vai em Transições de vídeo. Pode puxar um pouco para cá para dar mais espaço. Primeiro, para a gente adicionar transições, vamos criar aqui uma nova timeline, clicando com o botão direito nesse espaço aqui, onde a gente tem o nosso pool de mídias. Aí eu fui aqui em pool de mídia, clica com o botão direito, criar linha do tempo usando repartição selecionada. Dá um nome para a linha do tempo, eu vou deixar assim mesmo e clica em criar. Aqui está a minha nova linha do tempo que eu acabei de criar. Eu vou adicionar dois vídeos. Entrei aqui na repartição vídeos, vou adicionar esse da montanha e esse praia e prédios. Cliquei nos dois e vou puxar os dois aqui para a minha linha do tempo, na aba edição. Eles vão ficar um seguido do outro, tá aqui. Agora eu vou lá em efeitos, transições de vídeo. Eu posso colocar aqui entre os dois vídeos para ver como é que fica a transição entre eles, passando o mouse por cima de cada uma dessas transições. Vamos ver como é que fica. Essa daqui, por exemplo, eu posso passar para frente, posso passar para trás para ver como é que ficaria indo de trás para frente. Posso fazer isso com qualquer uma, para ver como é que elas ficam. Para eu poder adicionar uma transição, eu vou precisar ter mais clipe para o lado, mais extensão do clipe. Aqui, como o clipe está no final e esse outro está no começo, por isso, se eu vier aqui e selecionar esse ponto de edição entre os dois clipes, eles vão ficar vermelhos. Com isso, eu não posso botar uma transição aqui. Eles precisam ter mais quadros para um lado e quadros para o outro. Porém, eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui, clicar com o botão direito, adicionar ao ponto de edição e clipes selecionados, e ele vai me alertar. Alguns dos clipes selecionados possuem alças insuficientes. As alças são esses quadros a mais que eu falo, para aplicar a transição. É possível aparar clipes e encurtar sua linha de tempo ou ignorar clipes com alças insuficientes, o que deseja fazer. Nesse caso, o ideal é você aparar os clipes, e eles vão então diminuir o tamanho final desse e o tamanho inicial desse para poder botar a transição. Vamos aparar. Pronto, ele diminuiu um pouquinho cada um e pode botar a transição. A gente vem aqui tocar para ver como é que ficou. Ó. Essa é a dissolução cruzada que eu coloquei. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para tirar. Eu poderia ter feito o seguinte também. Vou apertar T para ir no modo de aparar, para poder puxar aqui esse ponto de edição desse clipe, diminuir ele e puxar o restante da timeline. Esse daqui eu também vou diminuir o início dele. Aí agora sim, eles ficam verdes quando eu seleciono esses pontos de edição e eu posso aplicar diretamente a transição neles, porque agora eles têm alças, como ele diz, ou quadros a mais aqui para o lado para fazer a transição. Vamos vir aqui e puxar. Eu posso colocar aqui em cima a transição. Eu posso aumentar ou diminuir a duração dessa transição. Eu vou colocar o ponteiro aqui em cima e vou dar um zoom aqui na timeline, nessa parte, para eu poder ver melhor, para ter uma maior precisão quando eu mexer nela. Eu posso vir aqui nesse cantinho, quando a setinha fica assim para um lado e para o outro, eu posso então clicar e puxar para aumentar o tamanho dessa transição ou diminuir o tamanho dela também. Ali em cima, ele está mostrando, por exemplo, -7 agora, significa que eu diminui 7 quadros do que ela estava antes, e embaixo está mostrando o total de quadros que ela tem, ou seja, 16 quadros. Se eu aumentar aqui, por exemplo, agora eu aumentei em relação ao que estava antes 1 segundo e 8 quadros, e ela tem um total de 3 segundos e 16 quadros. Vamos diminuir aqui, vamos deixar com 2 segundos e 14 quadros, vamos ver como é que fica, tocando. Pronto, ela ficou uma transição mais lenta agora. Parei. E é possível modificar também os atributos dela, deixando ela selecionada. Eu vou voltar aqui para o modo de seleção, vou clicar fora, ela fica branquinha aqui. Eu seleciono ela e venho aqui no inspetor. Aqui assim eu tenho o tipo de transição, que é a mesma coisa que tem aqui. Eu posso mudar o tipo de transição por aqui, pela lista. Aqui a duração dela é em segundos, 2,5 segundos.
e aqui em quadros totais. Aqui o alinhamento dela, esse daqui significa que vai ficar toda no final desse clipe aqui, vamos ver. Ela ficou toda nesse lado aqui, aqui ela fica entre um clipe e outro, e aqui ela fica toda no começo desse outro clipe. Aqui para você puxar a timeline, você pode ir ou aqui embaixo, na barrinha, ou você pode clicar com o botão do meio do mouse e puxar para lá e para cá. Aí você muda a posição da sua timeline. Vamos continuar aqui então. Aqui a gente tem outras opções que você pode até testar depois para ver o efeito que elas fazem, porque cada transição ela tem diversas opções personalizadas dela, como por exemplo, se você vier aqui trocar para íris de olho, já tem outras opções. Vamos colocar aqui no meio, ó, essa íris de olho é dessa forma assim. Eu vou colocar no meio para ver o que muda se eu mudar uma opção aqui. Por exemplo, borda. Ela vai ter uma bordinha ali. Quanto mais eu aumento, maior a borda. Eu posso mudar a cor da borda aqui. Posso fazer com que a borda seja apenas de difusão. Então, cada uma das transições, cada tipo de transição tem os seus parâmetros, os seus atributos para você modificar, sendo que alguns atributos são padrão de todas, como essa de duração, alinhamento, e outros são personalizados. Lembrando que essa duração aqui, ela também pode ser modificada por aqui, da mesma forma que eu modifiquei aqui. Eu posso vir e modificar aqui tanto em segundos quanto em quadros. Eu posso fazer aqui também a atenuação da animação dela, colocando como nenhum, ou então a entrada, ou seja, o final dela, ou saída, entrada e saída, ou personalizado. Vamos botar, por exemplo, entrada e saída, e vamos tocar. Na entrada e saída, por exemplo, ele começa devagar, vai rápido no meio e vai devagar no final. Veja, devagar, rápido, devagar. Se eu botar, por exemplo, só a entrada, ele vai devagar no começo e rápido no final. E assim por diante. Você pode testar várias opções de cada uma das transições. Uma coisa que eu gostaria de citar é que as transições elas estão aqui separadas por categoria, como dissolução, íris, movimento, forma, cortina e assim por diante. Tem inclusive as transições do Fusion, que são mais elaboradas. Portanto, tem muitas opções aqui de transições para você escolher e personalizar. Agora, para a gente excluir uma transição que a gente adicionou, basta selecionar ela e apertar Delete ou Backspace. Apertei aqui Delete e eu excluí ela. Vou fechar aqui o inspetor para abrir mais espaço. Outro jeito de adicionar uma transição é você vir aqui, clicar nesses pontos de edição, selecionar eles e apertar Ctrl T. Ele vai adicionar a transição padrão, que no caso é a dissolução cruzada. Você poderia modificar isso vindo aqui numa das transições, clicando com o botão direito, definir como transição padrão. Aí a partir daí, se você apertar Ctrl T, selecionando um ponto de edição, você vai adicionar aquela que está como padrão, essa daqui no caso, se fosse. Mas se você não modificou, a padrão vai ser a dissolução cruzada. Vamos tocar? Pronto.